Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 19 de março de 2024. A gente ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que está sempre acompanhando, ligado aqui na programação da sua TV Arapuã. Estava ligadinho em Samuca Duarte, Cidade de Ação. E agora segue comigo para acompanhar esse bate-papo com o meu convidado de hoje. Ele que é advogado, ex-deputado federal, foi candidato ao governo da Paraíba nas eleições de 2022. Poeta, Pedro Cunha Lima está aqui. Pedro, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite para a gente ter essa conversa. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Rede Verdade. Bom demais, vamos lá. Está quase fazendo, você vê como o tempo corre, está quase gerando 2 anos de quando você disputou a eleição para o governo do estado, indo para o segundo turno. Quando terminou aquela eleição, você fez ali, você deu um mergulho natural e fez até algumas declarações para dizer, não sei se eu quero mais isso, se quero, se não quero mais isso. Chegou a entregar a presidência do PSDB, né? E agora a impressão que eu tenho é que você está retornando ao lugar daquele ali. É isso mesmo ou eu estou errado? Você está fazendo ali já, depois desse prazo aí, ocupou alguns cargos, fez ali alguns projetos. É um retorno de Pedro Cunha Lima à cena mais aberta da política aqui na Paraíba? Eu tenho, Luiz, a mania da sinceridade. Muitas vezes até exagerada. O bom é que o programa é Rede Verdade. Então estou no lugar certo. E logo depois da eleição, veja, a gente fez uma caminhada muito bonita. Eu sou muito grato a todos que estiveram ao nosso lado, a todos que acreditaram numa mensagem de uma mudança mais profunda. Assim, o que me angustia não é isso ou aquilo em específico. Claro que tem coisas que estão fora do lugar, mas o que me angustia é um modelo que está muito errado. Eu tive recentemente no Hospital Laureano. O orçamento do Hospital Laureano, que é o principal equipamento de combate ao câncer do estado, é 5 vezes, quase 5 vezes menor do que o orçamento da Assembleia Legislativa do nosso estado. Isso é de uma aberração para quem mais precisa, para quem sofre, né? De um modelo que não se sustenta mais. E a gente fez uma campanha com essa mensagem de uma mudança mais profunda e muita gente abraçou a causa. Em João Pessoa, quase 60% da população esteve junto conosco no segundo turno. E sou muito grato a tudo isso, mas eu não escondo que eu sou verdadeiramente embrulhado com muita coisa da política, de como o jogo funciona, de como a coisa acontece, né? Muito interesse, muita falsidade, um jogo muito pesado de estrutura, que muitas vezes prevalece, tal. E eu saí da campanha muito machucado e eu me permito ter essa liberdade, né? Posso me dedicar a outras atividades na minha vida. Eu tenho, né, outras vocações, né? Quero voltar à sala de aula. Estou mergulhado em projetos de educação e logo depois da campanha dei sim algumas declarações, né, mais desanimadas. Eu não digo que eu sou candidato de todo jeito, eu talvez não seja mais candidato, eu continuo. Certo. Eu ainda digo isso, né? Não sei, eu acho que não é estratégico, mas eu digo, porque é o que está no meu coração. Mas eu posso também disputar uma eleição novamente, sobretudo para o Executivo. Eu acho que disputar novamente para a Câmara, eu acho que eu já cumpri o meu papel na Câmara dos Deputados. Eu não me vejo disputando uma eleição novamente para deputado federal. Mas tem um chamamento, e aí você entende que tem um chamamento da própria política partidária, da própria, ou de eleitores, enfim, para que você não saia da política nesse sentido. Você compreende isso, e é isso que mais impulsiona? Tem uma energia que tem força de pessoas que param você, olham para você, e eu escutei isso algumas vezes, ainda continuo escutando, olha para você e fala assim, não desista não, vamos embora, vamos continuar essa caminhada. Isso tem força. Claro que uma candidatura ao governo, uma nova candidatura ao governo não depende só de mim. Existe todo um coletivo envolvido, outras legendas que devem fortalecer uma candidatura. Eu vou ser sempre um ativista pela educação. Eu continuo tendo um sonho, uma crença, e a minha intenção continua de pé, de ver toda criança alfabetizada na idade certa. E isso me move. Me move quando eu vejo uma criança num sinal na rua. Isso, assim, eu tive um privilégio, eu tive a oportunidade que ela não tem. Isso me machuca muito. Não sei em que lugar eu vou exercer essa missão, talvez no exercício de um mandato, quem sabe.
Bom, e aí nesse sentido isso também seria um impulso para, Sim. como agente público e da política, poder transformar ou ajudar Sim. a transformar cenários como esse. Mas aí, bom, para passar por isso, você está diante também de alguns cenários indefinidos que você falou. Da política, além de todas as coisas, tem definições em excesso e tem, aquele que talvez seja o mais doloroso na política, o corte das relações de pessoas que se gostam ou que se gostavam, e até de família. E aí eu quero começar para ir para Campina Grande, naturalmente, isso é um papo para chegar em Campina Grande, onde a gente está diante de um cenário, talvez, me corrija se eu estiver errado, que eu não tinha visto mais recentemente, que é de uma relação muito mais próxima, de um grupo muito mais sólido, que entra aí num cenário de indefinição, ou seja, discussão da relação de Bruno Cunha Lima, de Romero Rodrigues, e vocês no meio dessa história toda. E aí toda a entrevista, a mesma pergunta, vai dar Romero, Romero volta, Romero não volta. Eu queria que você objetivamente me respondesse por que a sua tese, que eu achei uma das mais claras que você deu, olha, Romero é nosso candidato ao governo do Estado, vamos construir isso, e construindo isso, todo mundo está ali, ocupando seus espaços. Por que ela não prospera? O que falta para ela prosperar? Aí você vai entrar, Luiz, num espaço que vai além de mim e que é muito pessoal. Eu não consigo responder quais são as razões de Romero, quais são as razões de Bruno, quais são as razões de Tovar, de todos os envolvidos nesse nó que existe político em Campina. O que eu continuo trabalhando e acreditando é que a gente vai conseguir desatar esse nó, que a gente vai manter uma unidade, que a gente vai estar junto para dar sequência a um trabalho que acontece em Campina e para dar sequência a um projeto que nós temos na Paraíba. Eu não consigo ver que alguém que foi secretário, foi o supersecretário de Ricardo Coutinho por 8 anos. Acumulou 3, 4, 5, 6 secretarias, já não lembro bem. Depois assume o governo. Já terminou um primeiro mandato de 4 anos. Vai completar mais 4 anos de mandato. São 16 anos no total. E enquanto isso, uma segurança pública que clama por uma mudança mais profunda. A Polícia Militar Paraibana tem um déficit de quase 9 mil homens e mulheres. No interior são muitas cidades que são 2 homens, 1 viatura para cobrir 3 cidades. O policial paraibano sendo escravizado, tendo que tirar um extra para poder ter uma remuneração digna. Isso tudo está dentro de um projeto que vai completar 16 anos. A Paraíba merece uma mudança. Na educação são estudantes fazendo protestos. Mas aí você está pulando 24 para a gente debater 2026. Isso, mas 24, uma eleição puxa a outra. Então a permanência desse agrupamento unido em 24... lança Romero para a disputa para o governo em 26 e já defendi o nome de Romero em 2018 para governador, defendi em 2022 e continuo falando que ele me representa. Se ele não for, eu posso ser. Se ele entender que eu posso representá-lo e que eu também estou inserido nesse diálogo. Mas quando eu falo de permanência desse campo das oposições na Paraíba, isso é uma necessidade democrática. Para que haja alternância, para que haja mudança. Vai completar 20 anos, um mesmo lado. Por que o prefeito Bruno Cunha Lima não absorve essa ideia? Eu acredito que ele absorva. Ele trabalha nessa... Então o retorno que não se tem é de Romero nessa tese. Veja, é claro que se dependesse do próprio Bruno, o Romero já teria anunciado apoio, inclusive para a composição de chapa. O Bruno já falou que não tem pretensão de disputar o governo em 26, que quer terminar o mandato, que o espaço da vice... Romero, pela liderança que tem, é até uma coisa óbvia, né? A gente está dizendo aqui o óbvio, que Romero seria alguém para compor ou indicar algum nome, participar dessa indicação. Então, quando eu falo de 26 e desse que é meu foco político, esse é meu foco político. Esse é o senhor. É continuar firme, de pé. Eu posso perder uma eleição, mas eu perco de pé. E vou continuar num campo político que é de oposição ao atual governo. Eu não acho que as coisas caminham bem. Para citar um outro exemplo, o João Azevedo foi o secretário de Recursos Hídricos por esses 8 anos, vai completar 8 anos de governo, e na Paraíba, mais recentemente, o deputado Romualdo fez uma cobrança, tem que cobrar mesmo. Pessoas recebendo o papel da cobrança da água, as pessoas têm que pagar a água, mas não recebem a água. Falta água na Paraíba, em muitos municípios, então a gente tem muito por mudar. Um modelo é todo carcomido, todo antigo, uma mentalidade do passado, com excessos de privilégios que tem que cortar.
E a gente continua, né, seguindo com esse credo nosso, que é de fazer a mudança acontecer. Vocês estão servindo um tanto quanto como juízes nessa relação de Romero Rodrigues e Bruno Cunha Lima. Quando eu digo vocês, Pedro Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, ali no meio dessa tentativa de cola, né, dessas relações. Você consegue vislumbrar, se você for passar assim, atenuantes e agravantes de cada um nesse sentido, e vocês conseguem trabalhar isso dizendo um para o outro corrigir esse tipo para poder essa cola? É o que a gente busca fazer. Esse exercício qual é é permanente. O de Bruno? Qual é o do prefeito Bruno? Qual é o equívoco do prefeito Bruno? Aí eu não consigo, entrar nisso aqui é algo que a gente fala, né, até numa conversa tete a tete, né, quando eu vou né, falar de algo que alguém possa estar fazendo errado, tá? Quando você vai tentar apontar um caminho, é sempre mais educado e adequado que você faça numa conversa de um a um, no privado. Certo. E quando eu vou receber também orientações, eu também... Porque... Então aqui diante das câmeras não fica muito legal não isso. Ariano Suassuna dizia que é melhor falar mal por trás. É verdade, pronto. E não na frente. Vamos seguir essa lição. Mas assim, então, isso significa dizer que, traduzindo isso, significa dizer, olha, a gente identifica Sim. Erros ou equívocos, sim, ou inconsistências de comportamento dos dois lados. É humano. Dos dois lados, para essa correção. Mas no movimento que for feito, o único movimento que você acha que não é correto é qualquer relação com o governo João Azevedo, que é um movimento que o deputado Tovar Correia Lima sinalizou em algum momento, ou pelo menos fez ali um outro elogio, ou apareceu, e Romero menos, mas também ali fazendo essa sinalização. Esse aí você publicamente consegue condenar esse tipo de comportamento? Eu não consigo compactuar. É fundamental, como eu falei, na democracia, o campo das oposições, ele precisa existir. Senão a gente vive uma ditadura. Se for um lado só, que manda em tudo e que consegue ocupar e dominar tudo sozinho, não, tem que ter a voz que reverbera o que o aluno disse lá em Patos, na frente do governador. Governador, a gente não aguenta mais suco e bolacha, não. Vamos ter uma merenda digna, tem que ter uma voz para defender esse clamor da aluna do sertão que fez um cordel dizendo que na escola dela estava faltando fogão e que a rede elétrica toda semana tinha curto e já teve incêndio. E quem é que vai defender essa aluna? Não vai ter ninguém? Vai ter. E eu acredito que esse papel cabe a nós. A gente não pode deixar que exista um lado só e que se perpetue eternamente no nosso Estado. Bom, você falou 2026, que é o seu projeto, que é o projeto de Pedro Cunha Lima, se o cenário assim apresentar, ser o candidato do governo novamente. Passa também por arrumações a partir de Campinas. Você está dizendo que fica com o Bruno, com esse projeto que está aí contra o governo João. Em João Pessoa, você está montando, o PSDB está montando de fato, teve algumas baixas o partido, está se esfacelando. Você está montando cenários que fortaleçam e favoreçam para 2026? Vamos para João Pessoa. Esse bloco União Brasil, Rui Carneiro, todo aqui em João Pessoa, é um bloco que está fechado, o Podemos e o MDB de veneziano, todos fechados para fortalecer 2024 em favor de Rui e 2026 em favor de Pedro? Em João Pessoa, o PSDB, nós temos a convicção que o deputado Rui Carneiro é o melhor para a cidade, para a mudança que João Pessoa também precisa e merece experimentar. Mesmo com essa decisão judicial contrária a ele? Veja, essa decisão judicial, Luiz, não afeta em nada a mudança que João Pessoa precisa no transporte público. Eu não acho razoável. Na nossa capital, a gente tem um transporte público que é um dos mais caros do nosso país, entre as capitais, e com um serviço que não atende à realidade de quem precisa. Quem usa o transporte público de João Pessoa sabe qual é a realidade desse serviço que precisa mudar. E Rui Carneiro tem um compromisso nessa mudança. Rui Carneiro tem um compromisso com a saúde pública. Vai fazer mais e melhor em João Pessoa. João Pessoa merece uma gestão mais moderna, mais atual, mais eficiente. E o deputado Rui nos representa pelo trabalho que ele desempenha até aqui, pela bagagem que ele carrega. A gente está muito imbuído nesse espírito de caminhar ao lado dele. E eleito prefeito, a educação, o resultado na educação de João Pessoa será responsabilidade também minha. Estou com muita ideia boa para a gente implementar aqui na nossa cidade e fazer acontecer. Não tem substituição, então, de Rui por Pedro Cunha Lima? Nós temos um candidato que é Rui Carneiro.
mas foi colocado na mesa que em algum momento as pesquisas serão feitas ou não tem esse tema. O nosso candidato é Rui. Com o apoio da União Brasil de Efraim Filho de Veneziano, está fechado o MDB com o Veneziano nesse sentido? Cada partido que deve se pronunciar, deve manifestar qual é a sua posição. A gente respeita a decisão de cada legenda, mas é lógico que a gente trabalha nessa direção. Veja, no segundo turno de 2022, a gente teve um time muito competitivo junto. E aí eu vou mencionar o senador veneziano do MDB, todo o time do MDB, que veio de maneira pronta no segundo turno. E eu quero novamente aqui, Luiz Torres, registrar minha gratidão por essa postura que o senador veneziano teve conosco, comigo, no segundo turno. Poderia ter vindo negociando secretaria, isso, aquilo. Não, veio de espírito aberto para contribuir. Sou muito grato ao gesto. E veneziano contará comigo em 2026. Uma certeza eu tenho para 2026, que é meu voto para senador em veneziano. Vou retribuir o gesto que ele teve comigo. É assim que eu faço política e quero que ele dê sequência ao trabalho no Senado. União Brasil com Efraim. O Podemos com o deputado Romero, deputado Rui. Junto com o prefeito Bruno em Campina também, hoje no União. Quando a gente reúne todo esse time, esse bloco político, é um bloco muito forte. Certo. E o nosso trabalho é que em cada cidade, em 2024, esse bloco esteja unido para que em 2026 esse bloco chegue mais forte para a disputa estadual. Mas nesse bloco tem figuras com interesses que se tocam, semelhantes, que é o caso do senador Efraim Filho, do União Brasil, que também mira, pelo mandato de 8 anos, o governo do Estado e pode conflitar com Pedro Cunha Lima lá na frente. Não conflita, porque eu voto em Efraim para governador com muito gosto. Se abriria para Efraim também? Qualquer um que me represente dentro desse time de oposição pode ser o candidato. Qualquer um que represente o todo. Então não existe conflito. O meu espírito é de unidade. Eu não tenho essa coisa, sou candidato a todo custo. Não, se eu puder ser candidato e se eu representar esse coletivo, para mim vai ser uma honra como já foi. E acredito que, por já ter disputado uma vez em 22, em 26 eu entro na disputa em um outro momento, com outra largada, com outra bagagem. Perfeito. Quando você fala em outro momento, é interessante para a gente avaliar 2 pontos. Primeiro ponto, PSDB está se esfacelando na Paraíba do ponto de vista de tamanho. Um partido que já foi governo do Estado, já foi presidente da República, maior bancada de federais, de Assembleia e tudo, perdendo quadros. Você está colocando todas as fichas em outras legendas que formadas dão um grupo, dão um bloco. Mas o PSDB, o partido está pequeno. Você vai ser candidato a um partido que olha para frente e não está ali com um projeto de crescimento da legenda. É uma maneira de fazer política. Eu só sei fazer política em coletivo. Eu não consigo fazer política sendo um partido só. E você fez uma leitura política direta, resumida, e que é exatamente isso que está acontecendo. Estou colocando as fichas do partido nessa parceria com legendas aliadas, né? Na lógica de que a gente precisa continuar junto. Eu não tenho como trabalhar só o PSDB, um partido isolado, porque sozinho já é difícil se todo mundo estiver junto. Vamos aqui ser muito prático. Na eleição, acredito que o governador João Azevedo teve o apoio de quase 170 prefeituras. Quem se elegeu não foi João, quem se elegeu foram os prefeitos e as prefeitas que votaram em João. Qualquer um que faça essa análise mais clara consegue, né, perceber isso com muita clareza. Pois bem, foram 170 a quase 60, algo desse tipo, 50 e alguma coisa. Se em 2026 a gente continua unido e reúne as cidades que o MDB administra, as cidades que o União administra, junto com as que o PSDB também administra, Podemos, isso dá um bloco muito mais, né, vigoroso, fortalecido, para a gente entrar numa disputa de maneira mais competitiva. Claro que é ruim, né, você vê o PSDB passando por um momento difícil. Eu queria estar vendo o partido com um mandato no Senado, ou um mandato na Câmara, ou um mandato no governo, é o partido onde eu estou. Eu quero ver crescendo, mas a gente tem que ter a maturidade de observar e de entender o instante em que a gente vive. O maior valor, o maior ativo de um partido não são os mandatos que ele tem. Do ponto de vista pragmático, talvez. Mas o valor de um partido está também na essência das suas ideias. Eu talvez seja um pouco mais romântico, mas eu continuo acreditando nisso. É um partido que vai continuar numa linha de acreditar numa mudança mais profunda, de um modelo que
que já não cabe mais, a gente quer preservar essa essência para chegar com uma mensagem muito forte em 26. Se por acaso o deputado Tovar Correia Lima deixar o PSDB, tem uma informação de assédio dos republicanos, de aliança ao governo, se ele deixar o PSDB, você defende que o partido vá atrás desse mandato do deputado Tovar, que é da legenda, ou não, você assim, assinaria, se passar por mim eu dou carta branca para Tovar ir para onde quiser, e de minha parte não teria nenhuma busca pelo PSDB? Veja, primeiro dizer que eu respeito muito as decisões que o deputado Tovar tomar. Cabe a mim respeito. Até você mencionou em dado momento lá atrás, a gente tem uma relação pessoal, que desgastar essa relação pessoal é tudo que eu menos quero. Para não se contaminar com um sentimento ruim, enfim. Eu tenho respeito por Tovar, pelas decisões que ele toma. Existe uma linha partidária de entender que aqueles que chegaram aos seus mandatos pelo partido contaram com o partido, foram ajudados pelo partido, teve uma circunstância partidária. No caso aqui da Paraíba, inclusive, o PSDB contou com voto de legenda de uma disputa ao governo do Estado. Não, a lei é clara, diz que o mandato é do partido. O mandato é do partido. Então, essa é a linha da Nacional. Converso isso com o presidente nacional, Marconi Perillo. Ele tem essa diretriz. Eu tenho uma visão de mundo que vai também para a política. Eu só acredito nas relações quando tem um ingrediente fundamental, que é a liberdade. Eu não acredito em nenhuma relação, seja onde for, e na política também, que seja com base na força, na imposição. E dentro dessa liberdade, eu não, para ser direto aqui, eu não sou alguém que vou me mexer para ir atrás de mandato de quem quer que seja, se deixar o partido. É uma questão muito pessoal. Eu acredito na liberdade que cada um deve ter, né, nos seus caminhos. Espero conquistar a permanência de Tovar. Mas também respeitará se outros companheiros do PSDB entenderem que o mandato é do partido e foram atrás. Aí sim. Aí eu não tenho como responder por todo mundo. E respeito também, né, quem tem outra visão. Você falou em cenário diferente 2022 para 2026, tem um cenário diferente do ponto de vista nacional, inclusive. Você passou a campanha toda de 2022 não respondendo sobre vai votar em quem para presidente da República, Bolsonaro ou Lula, e você, em alguns momentos, até se impacientava com esse tipo de questionamento, debate para o estado da Paraíba. Pós-eleição, você revelou ali que não foi em Bolsonaro que você votou, não é isso? No segundo turno, que foi em Lula que você votou? Não. Então, aqui é um momento de dizer assim, em 2022 você teve essa posição, mas eu quero perguntar para frente se você vai manter essa posição para 2026, porque se essa polarização continua, até porque para esse momento agora da política, muita gente fala que, olha, o voto ou o tamanho, o desempenho de Pedro em João Pessoa, em Santa Rita, em Bahia, sobretudo em João Pessoa, foi muito devotado ao fato de que o eleitor bolsonarista não queria votar num governador de esquerda. Quero saber se você vai ser mais claro em posicionamentos nacionais para frente, mas segura um pouquinho aí, vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho e a gente volta aqui no Rede Verdade.